Com grande alegria e satisfação, mais uma vez a gente se encontra para refletir e pensar na palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e eu quero fazer uma série de pequenos vídeos a respeito da Páscoa, a sua origem, o seu significado, a sua relação com Jesus. Lembrando que a Páscoa inicialmente era uma festa do calendário judaico e se tornou também uma celebração cristã, tirando da festa judaica algumas implicações que em Jesus se cumpriram e que se estenderam até nós, essas implicações. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a 10ª praga ali do Egito, que Deus puniu os egípcios com 10 pragas. Isso está no livro de Êxodo. Logo ali, a partir do capítulo 4, a gente vai ver essas pragas se desenrolando, chegando ao capítulo 11 do mesmo livro, e ali se dá a realização da última praga, a praga dos primogênitos. E o que significava e como se deu essa praga dos primogênitos? Deus disse a Moisés, e Moisés passou para Faraó, que se Faraó não deixasse o povo dele ir para o deserto, os primogênitos de todas as famílias de egípcios, os animais primogênitos, seriam mortos de uma forma macabra, porque o anjo da morte entraria nos lares à noite e ceifaria a vida dos primogênitos. Agora, preste atenção a 2 detalhes que eu vou colocar aqui. Primeiro, todas as pragas tiveram repercussões na natureza e no bolso. Havia pragas que traziam trevas, causava terror. Imagine dias e dias tudo escuro. As trevas não é bom, por isso que a gente inventou a eletricidade, a luz para iluminar. A luz traz alegria. Jesus disse que é a luz do mundo, ele traz alegria ao coração do homem. Mas, fundamentalmente, as outras pragas traziam danos físicos e financeiros. Eram doenças e mexiam com a economia familiar e da nação. Porém, a última praga, Deus deixou para o fim, porque se tratava para mim, no meu modo de entender, a pior de todas as pragas. Porque era a praga da morte. Não só a morte, mas a morte do filho primogênito. O filho primogênito, a palavra significa o primeiro a nascer, o primeiro filho. E a gente sabe que os filhos são amados por todos os pais. Porém, o primeiro é a experiência primeira dos pais. Há uma ligação que a ocitocina, um hormônio, que é liberado quando um filho está para nascer e quando ele nasce, tanto na mãe, principalmente na mãe, como ou tanto quanto nos pais. No pai, melhor dizendo. A gente cria uma ligação muito forte com os filhos, e o primeiro é a primeira grande experiência. Quando morre o primogênito, principalmente naquela época em que o primogênito tinha direitos exclusivos, por exemplo, se você pegar o direito de primogenitura que encontra-se na Bíblia, Deus estabeleceu na lei de Moisés que o primogênito teria direito a 2 porções da herança que o seu pai deixasse para os filhos. Era também aquele que falava em nome da família, ele tinha uma dignidade de ser o mais importante depois do pai. Era quem poderia conduzir a família na ausência do pai. E além do mais, era o consagrado a Deus. Eu vou explicar isso porque Deus, quando a praga da morte dos primogênitos estava prestes a acontecer, ele explicou a Moisés que a partir daquele dia, porque os filhos primogênitos dos hebreus, dos judeus, não iriam morrer, eles deveriam, a partir daquele dia,
comprar o seu filho primogênito de Deus. Porque como Deus preservaria os primogênitos vivos, por direito esses filhos pertenciam a Deus. E eles, os pais, precisavam dar uma oferta para poder ter de volta esse filho e dizer: esse filho é meu também. Há um simbolismo por trás desse gesto. O que Deus queria é que o primogênito fosse valorizado. Valorizado. Toda vez que um pai pagava pecúnio, dinheiro, para ter direito a ter o seu filho de volta, ele estava dizendo, entre outras palavras, um preço foi pago para ter esse filho de volta. Então você vê a importância do filho primogênito naquela época. E outro detalhe, né? O filho primogênito, além de ser o primeiro, ele tinha o significado também de ser o importante, o escolhido. É claro que na Bíblia você vai encontrar alguns que não foram primogênitos, mas que Deus tratou como primogênito. Porque há dois sentidos para a palavra primogênito: o que nasce primeiro ou aquele que Deus coloca como primeiro. É o caso de Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Ele vende o direito de primogenitura para Jacó, o irmão gêmeo dele, que nasceu segundo, segurando no seu calcanhar, ou seja, querendo desde o ventre o primeiro lugar, mas não conseguiu. Mas em um momento de fragilidade de Esaú, ele compra esse título de primogenitura com um prato de lentilha, ao encontrar o seu irmão com muita fome. E ali você vê um jeito que demonstra o caráter de Jacó, de, numa necessidade, comprar o direito de progenitura do seu filho, do seu irmão. E também você vê o gesto de Esaú ao vender muito barato o seu direito de primogenitura, ou seja, não dava valor. Portanto, a gente vai aprendendo que o filho primogênito, além de cercado de muitos direitos e honra, era também aquele que recebia uma missão especial, que os pais tinham que pagar por ele. Pois bem, veio a condenação, veio a praga dos primogênitos, e a casa que não tivesse no umbral das portas a marca de um sangue, e não era qualquer sangue, era o sangue de um cordeiro, que Deus também estipulou como seria a morte desse cordeiro, como o sangue seria colocado nas portas, e depois esse cordeiro seria comido em casa por uma ou duas famílias, mas não deveria sobrar nada. O fato é que o que cobriria, protegeria a casa do anjo da morte que vinha ceifar a vida dos primogênitos era a marca do sangue do cordeiro. E então esse cordeiro protegia e salvava os primogênitos daquela casa. Quando a gente fala de Jesus, Jesus tem muitos títulos no Novo Testamento. Ele é apresentado como unigênito de Deus, e a palavra unigênito se diferencia da palavra primogênito, porque o primogênito é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro filho. O unigênito é o único filho. Jesus é chamado dos dois títulos. Colossenses 1,18, ele é chamado de primogênito, primeiro de muitos. Por quê? Por mais que ele fosse o filho único de Deus, Deus iria nos adotar, e nós também somos filhos de Deus através da fé. Nós ganhamos o direito de sermos filhos pela graça de Deus e pela obra de Jesus, a obra redentora de Jesus. Em outras palavras, eu posso dizer que Jesus é o único que procede de Deus, que é gerado eternamente do Pai. E nós somos
gerados pelo Espírito Santo, no sentido de passarmos pelo novo nascimento, a nova conversão, e assim nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos direitos à herança. Efésios vai dizer isso, né? Que nós somos co-cidadãos dos céus e herdeiros, porque somos filhos de Deus. Então, o que é que Deus faz com Jesus, com seu primogênito? Lembre-se que nós estamos falando da morte dos primogênitos, que está associada a toda a fundação da Páscoa. A Páscoa, ela é criada ali no Egito no dia da morte dos primogênitos. E os primogênitos dos judeus são preservados por causa do sangue do cordeiro que havia sido morto e que depois havia sido comido por todos, adultos, crianças, servos que habitassem naquelas casas. Lembre-se, o pai pagava a Deus para que o seu primogênito não morresse. E depois isso se constituiu na lei. Todo primogênito que nasce é necessário dar uma oferta para pagar pelo primogênito. Parece estranho isso, né? Deus exigiu um pagamento para dizer o seu filho continuará vivo. Mas se isso é estranho, para mim isso é maravilhoso, porque tudo isso indica pedagogicamente o que Deus ia fazer. Porque no final das contas, quem pagou o maior preço para que eu e você hoje pudéssemos celebrar a Páscoa foi o Deus Pai do primogênito, o Pai de Jesus Cristo, que pagou entregando para que o seu filho morresse por nós e ao morrer por nós, ele pudesse nos dar vida. Olha que coisa sensacional. Deus nunca vai exigir de nós algo que ele não esteja disposto a fazer. E ele pediu para que pagássemos pelos primogênitos humanos, que seriam preservados. E para que a gente fosse preservados espiritualmente, não fôssemos condenados e lançados no inferno, ele entrega o seu filho, e um alto preço foi pago. A minha palavra é que nessa Páscoa você pense no preço que Deus pagou, para que não só o seu primogênito fosse preservado, mas para que você também fosse preservado. Que isso possa dar sentido à Páscoa que você vai celebrar a Deus nesses dias. Que Deus o abençoe.